Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Especialmente Ele voltará em breve, na medida em que nós, como Igreja de Jesus, estivermos empenhados em cumprir a nossa missão. Estivermos empenhados em fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. O Senhor Jesus disse que é necessário que este Evangelho seja pregado em todo o mundo, de tal forma que, sendo pregado em todo o mundo, assim virá o fim. Então, precisamos continuar pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus em todos os cantos e recantos do planeta, para que todos os povos, tribos, línguas, raças e nações tenham conhecimento do Senhor Jesus Cristo, conheçam a Cristo como Salvador. E neste caso, nós precisamos nos preocupar especificamente, hoje a Convenção Batista Brasileira e a Junta de Missões Nacionais nos convidam a focar no Brasil, essa pátria tão amada, tão querida, que tanto amamos e tanto desejamos vê-la rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por ela oramos, por ela clamamos ao Senhor, suplicando graça, suplicando misericórdia. Ontem celebramos a independência do Brasil e temos muito que clamar ao Senhor pela nossa nação. Nesse contexto do Dia de Missões Nacionais, eu gostaria de refletir com os irmãos desta manhã sobre a transformação que o Brasil precisa e como acontecerá essa transformação que o Brasil precisa. Então vejamos Neemias. Abra sua Bíblia no livro de Neemias e, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, marcada nesse texto, porque recorreremos a ele em outros momentos da nossa reflexão. Por ora, leremos apenas no capítulo 1, no verso 1 até o verso 4. Então, localize Neemias no Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas da cidade queimadas, e depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. O livro de Jeremias fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas fala especialmente sobre a reconstrução de uma nação. A especialidade de Deus não é construir muros, reconstruir muros. A especialidade de Deus é construir vidas e, a partir dessas vidas, construir uma nação, abençoar a sociedade como um todo. E então nós vamos encontrar aqui algumas condições da palavra de Deus para que o nosso país amado e tão querido seja transformado, experimente essa transformação que somente o Senhor pode conceder. A transformação que o Brasil precisa ocorrerá se formos sensíveis às suas necessidades. Vejam comigo o verso 2 mais uma vez. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens
E perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Basicamente, essa pergunta está relacionada a duas questões. O povo remanescente, ou seja, os sobreviventes, aqueles que conseguiram sobreviver ao cativeiro babilônico, e a cidade. Como está a cidade? Neemias demonstrou interesse por aquela cidade. Ele se importou o suficiente para saber notícias a respeito da cidade e para fazer algumas coisas, como veremos a seguir. Deus usa, meus amados, quem se importa. Deus usa quem se importa com as pessoas e com as suas necessidades. Deus usa quem se importa com aquilo que está no seu coração. E o que nós vamos encontrar no coração de Deus é especialmente a preocupação com o ser humano, coroa da sua criação, obra-prima da sua criação. Preocupado com cada um de nós, com o nosso destino eterno, Deus foi capaz de fazer algo que nós jamais faríamos. Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que por um amigo poderia ser que alguém decidisse morrer, mas não por um inimigo. E nós estávamos na condição de inimigos de Deus, afastados de Deus, afastados dos propósitos de Deus, mortos dos nossos delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, e Deus então toma essa providência. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa foi a iniciativa de Deus, e nós vamos encontrar aqui Neemias contagiado com aquilo que está no coração de Deus. Deus usa quem se importa com aquilo que está no coração de Deus, e o que está no coração de Deus é a preocupação em resgatar todo ser humano. Por isso, Deus está em missão no mundo. Deus está em missão no Brasil. E felizes somos nós quando nos unimos a Ele naquilo que Ele está fazendo. Felizes somos nós quando oramos a Deus, como a Nauzira Nascimento nos ensinou a orar, dizendo: Deus, por favor, não me deixes de fora daquilo que Tu estás fazendo no mundo. Eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero colocar a minha vida à Tua disposição para o Teu serviço. Deus usa quem se importa com aquilo que está no coração de Deus. Quem alinha a sua agenda, quem alinha os seus valores, as coisas que são importantes para si, quem alinha a sua vida, seu presente, o seu futuro com aquilo que importa para Deus. E o que importa para Deus é a salvação de vidas e mais vidas. Deus usa quem se importa. Deus usa quem se importa também com a sua glória, em que Ele seja glorificado, em que Ele seja exaltado através da salvação. Jesus disse: vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês, para que as pessoas, ao verem as suas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Quantas pessoas estão glorificando o Pai ao olharem para nós, ao olharem para os nossos valores, ao olharem para as nossas ações e para as nossas reações, para as nossas atitudes. Deus se importa com quem se importa com a sua glória. Deus usa quem se importa com a sua glória. O verso 4, você pode voltar ao texto comigo. Depois de ouvir essas palavras de que estavam realmente na miséria lá em Jerusalém, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar
perante o Deus do céu. Durante alguns dias, Neemias, a partir do momento em que recebeu as notícias tristes e dolorosas daquela cidade, se dispôs a orar, jejuar e chorar. Neemias ouviu aquela situação a respeito de Jerusalém. Essa notícia, essa situação de Jerusalém mexeu com as suas emoções. Quando vejo Neemias chorando por Jerusalém, eu me lembro de Jesus, que também chorou por Jerusalém. Você pode ir comigo até Lucas capítulo 19. Lucas 19, verso 41. Nós vamos encontrar Jesus chorando também por Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 41, nos diz que quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Vão arrastar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra. E aqui vem a parte mais dolorosa do texto, talvez. Por que acontecerá toda essa desgraça com Jerusalém? Jesus está dizendo: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Gente, isso aqui é tremendo. Você não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Você não reconheceu o tempo em que Deus bateu a sua porta e deu a você a oportunidade de transformação, de mudança de vida. Todas essas consequências cairão sobre você, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Naqueles dias, os moradores de Jerusalém podiam ver muito mais do que o filho de um carpinteiro andando por suas ruas. Podiam ver muito mais do que um professor, um mestre. Podiam ver muito mais do que uma pessoa ilustre. Podiam ver Deus colocando os seus pés nas ruas da Palestina, andando entre o povo, vivendo entre o povo, almoçando e jantando com pecadores, para resgatá-los e levá-los de volta a Deus. Que coisa extraordinária aquele povo teve, que oportunidade extraordinária aquele povo teve, oportunidade que eu creio que todos nós aqui gostaríamos de ter tido. Mas qual teria sido a nossa reação? Será que nós reconheceríamos o tempo da visitação de Deus? Reconheceríamos que era Deus quem estava em Jesus, visitando o seu povo? Quantas e quantas vezes nós sofremos, meus irmãos, simplesmente porque não reconhecemos o tempo da visitação de Deus. Não reconhecemos que Deus veio nos visitar. Deus veio nos visitar e preferimos continuar vivendo do nosso jeito, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer. Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E certamente a falta de amor tem nos levado a perder a nossa capacidade de chorar, inclusive chorar com os que choram,
inclusive de nos sensibilizar com as coisas que acontecem ao nosso redor. Isso faz com que percamos a nossa capacidade de ver a dor de quem está ao nosso lado, de sentir a dor do outro. Devemos chorar por nós mesmos, quando percebemos que estamos longe do propósito de Deus. Devemos chorar por aqueles que estão distantes de Deus, do propósito de Deus. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 9 que Jesus percorria as cidades e aldeias e, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas porque estavam aflitas e errantes, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse: orem ao Deus da colheita, para que mande trabalhadores para a sua colheita. A colheita, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqueles que estão de fato envolvidos com a obra, aqueles que de fato estão envolvidos com a salvação de pessoas, são poucos. Orem para que Deus mande mais trabalhadores para a sua colheita, porque de outra forma a colheita poderá se perder. Warren Wiersbe diz que, por vezes, o choro é um sinal de fraqueza, mas no caso de Neemias foi um sinal de força. O livro de Neemias começa com uma grande miséria, no verso 3, mas antes de chegar ao fim, há uma grande alegria pela restauração da cidade, restauração da esperança daquele povo. Esse mesmo autor vai dizer que nossas lágrimas regam as sementes da providência de Deus, que plantou em nosso caminho, sementes estas que, sem lágrimas, jamais poderiam crescer e produzir frutos. Então, as nossas lágrimas podem regar o terreno fértil, regar, meus irmãos, as sementes da providência de Deus. Isso me faz lembrar do salmista no Salmo 126, quando disse: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Quem sai com lágrimas, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que Deus nos dê a capacidade de chorar pela nossa nação, chorar por tantas coisas tristes que encontramos na nossa nação, chorar por ver uma juventude perdida no meio das drogas, no meio da criminalidade. Que será do Brasil nas próximas gerações? Que será o Brasil nos próximos anos? Precisamos chorar ao ver o nosso país entregue à politicagem, à corrupção e a tantas coisas que entristecem o coração de Deus. Corrupção que é a mãe da miséria que assola o nosso país, que tem a sua origem na mentira. Deus tenha misericórdia e nos capacite a termos sensibilidade, capacidade de chorar, orar e jejuar. Justamente a transformação que o Brasil precisa ocorrerá quando assumirmos um compromisso de oração. Nesse verso 4 ele diz que ele não apenas chorou e lamentou, jejuou, mas ele orou. Ele orou. Essa realidade que nos cerca não vai mudar se ficarmos apenas chorando. Ela exige oração. Ela exige que dobremos os nossos joelhos e busquemos ao Senhor. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos com um povo que ora,
com um povo que caminha de joelhos, com um povo que depende do Senhor. Quando oramos, nós revelamos a nossa dependência de Deus, dependência do Senhor. O Brasil, que celebrou a sua independência ontem, precisa declarar a sua dependência de Deus. Vejamos o conteúdo da oração de Neemias. Você pode voltar comigo ao texto, Neemias capítulo 1, verso 5. Diz assim: eu disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de grande misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, nem os estatutos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se fordes, ou se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe benevolência, a benevolência deste homem, nesse caso do rei, com quem ele se dispôs a conversar. Nessa época eu era copeiro do rei. Que oração extraordinária de Neemias! Quais são os elementos desta oração que devem também compor as nossas orações? Primeiramente, nós vemos um louvor a Deus. Veja comigo que no verso 5 ela começa justamente com uma palavra de louvor. Eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa então a louvar a Deus, ele se refere a Deus como Deus do céu. Quando dirigimos nossas orações ao Deus dos céus, oramos a um Deus grande e temível, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. O Deus que adoramos é grande o suficiente para lidar com os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Ele também é o Deus que cumpre a sua aliança, que cumpre a sua promessa. Deus fez uma aliança com o povo quando o tirou do Egito. Nós vamos encontrar isso no livro de Êxodo. Deus estabelecendo uma aliança, e Deus foi fiel e tem sido fiel para com Israel até hoje. Mesmo que Israel não tenha sido fiel para com ele, mesmo que Israel tenha quebrado a sua aliança, Deus cumpre a sua parte, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre a sua aliança. Mas encontramos um outro elemento importantíssimo aqui nesta oração, que é a confissão. Vejam comigo os versos 6 e 9. 6 a 9, ele vai confessar: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti. E ele vai dizer: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel,
dos quais temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos. Que palavra extraordinária, irmãos, de Neemias, que oração extraordinária. Porque ele poderia estar dizendo: Deus, os meus pais pecaram, o meu povo pecou, mas ele disse: nós pecamos. Certamente é muito mais fácil nós acusarmos aos outros dos seus erros, das suas falhas. É muito mais fácil. Mas que coisa linda quando este servo de Deus diz: nós pecamos, nós falhamos. Ele não se preocupa na sua oração em apontar os erros dos seus antepassados. Ele não se preocupa na sua oração em apontar os erros dos seus compatriotas, das pessoas que estavam ao seu lado naquele momento. Mas ele diz: nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. E certamente a confissão é a oração que nós menos fazemos. A confissão é fruto de um quebrantamento de coração que nos permite ver os nossos pecados, onde estamos errando, especialmente quando nós pedimos a Deus: Deus, dá-nos discernimento dos nossos erros, não do erro do outro, mas dá-nos discernimento dos nossos erros. Sonda o nosso coração, examina a nossa vida em detalhes e dá-nos discernimento dos nossos erros. A confissão, meus irmãos, é fruto do arrependimento, que é o sentimento que mais alegra o coração de Deus, é a primeira palavra do Evangelho, foi a essência da pregação de João Batista e a essência da pregação do Messias, quando iniciou o seu ministério. A confissão abre a porta para o avivamento, a confissão abre a porta para a transformação que Deus quer operar nas nossas vidas. Um outro elemento desta oração nós vamos encontrar nos versos 10 a 11, quando, especialmente no verso 11, ele vai dizer: ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos cujo prazer está em temer o teu nome. Ou seja, ele demonstra a sua confiança em Deus. Nós precisamos orar com fé, porque sem fé é impossível, irmãos, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Neemias confiava no poder de Deus. Mas a transformação do nosso país ocorrerá não apenas quando chorarmos e orarmos, mas quando colocarmos nossas vidas à disposição de Deus. Abram suas Bíblias no capítulo 2. No capítulo 2 de Neemias, nós vamos encontrar o seguinte: ele orou pedindo a Deus que o rei fosse benevolente com ele, que o rei fosse misericordioso com ele. Nessa época ele era o copeiro do rei. Então, no verso 1 do capítulo 2, nós encontramos o seguinte: no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Embora então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados, o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei,
e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E depois ele vai relacionar algumas providências que estava pedindo ao rei. Meus amados, a transformação do Brasil ocorrerá quando nos colocarmos à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer, primeiramente em nós e depois através de nós. Através de nós. Neemias estava no Palácio Real. Ele era copeiro do rei. Ele estava na sua zona de conforto. Como ouvimos no domingo passado, o irmão Misael trazer uma mensagem tão preciosa, ele estava debaixo da sombra da figueira. Muito acomodado poderia ele permanecer, vivendo a sua vida segundo os seus interesses pessoais. Mas ele se apresentou com o coração triste diante do rei, e o rei disse: por que você está triste assim, se você não está doente? Isso deve ser tristeza do coração. Como está o seu coração? E ele diz: eu não poderia estar feliz sabendo que a cidade de onde eu vim, onde estão os túmulos dos meus pais, está destruída. Interessante que o rei então coloca aquela bola quicando na frente dele, diante de um gol sem goleiro, e diz: o que você me pede? E ele faz aquela oração silenciosa do fundo da sua alma e diz: Deus, ajuda-me aqui agora. E ele vai dizer: majestade, eu preciso sair daqui, preciso ir lá e fazer alguma coisa para aquela cidade. Quanto tempo você vai levar? Estipula um prazo e o rei então o libera. Que coisa extraordinária ver Deus agindo. Mas Ele age especialmente quando nós nos colocamos à disposição de Deus para aquilo que Ele quer fazer, primeiramente em nós e depois através de nós. Vá comigo aos versos 11 e 12 do mesmo capítulo 2. 11 e 12. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale e em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Neemias começa a peregrinar na cidade, depois de lá chegar, e constatar que aquilo que o seu irmão Hanani havia dito, de fato era verdade. Não revela a ninguém inicialmente o que estava no seu coração, mas ele simplesmente começa a peregrinar e começa a perceber quais eram as necessidades do seu povo. Deus havia colocado algo extraordinário no coração de Neemias. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer por Jerusalém. O que Deus colocou no seu coração, o que Deus tem colocado no seu coração, que você deve fazer pelo bem do Brasil, pelo bem da nossa nação. A transformação que o Brasil precisa ocorrerá na medida em que cada um de nós estivermos dispostos a fazer aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Deus certamente hoje está colocando no seu coração algo a fazer pelo Brasil.
Você fará bem ao Brasil se você simplesmente compartilhar o Evangelho com seus vizinhos. Você fará bem ao Brasil se você simplesmente apanhar o telefone hoje e ligar para alguém que está chorando. Você fará bem ao Brasil se você usar as suas redes sociais para proclamar o Evangelho, não para falar mal das pessoas. Você fará bem ao Brasil se você se colocar à disposição de Deus e disser: Deus, usa a minha vida, usa a minha casa, usa a minha família, nós estamos à tua disposição para te servir como tu queres. Ainda que tenhamos que sair da nossa zona de conforto, ainda que tenhamos que sair do palácio real, mas que estejamos no lugar onde Deus quer que estejamos, servindo ao Senhor com um coração puro, com uma motivação santa, para fazer aquilo que Deus quer fazer. Ele quer transformar o Brasil, Ele quer transformar a nossa nação. Vamos orar ao Senhor? Você pode fechar seus olhos para falarmos com Deus neste momento.